Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de física aí no comando do professor Cosme Castro para a Escola Centro de Ensino Dom Francisco. Esta é a segunda aula sobre potencial elétrico e nesse momento, nessa aula de hoje a gente vai tratar, além de potencial elétrico, nós vamos entender sobre energia potencial eletrostática, falaremos sobre cargas fonte positiva e negativa, assim como carga de prova positiva e negativa. Falaremos também sobre o trabalho de uma força elétrica, tá certo? Sejam todos muito bem-vindos e vamos começar. Bom, o que é potencial elétrico? Deixei bem claro na aula anterior e agora nós vamos reforçar com um conceito bem simples, bem tranquilo e que nos vai levar ao entendimento matemático bem sintético, bem fácil e bem rápido. Potencial elétrico é a razão entre o campo elétrico estabelecido imediatamente em cima de uma carga de prova. Para entender isso aqui, entender a priori, eu trouxe esse exemplo aqui para vocês de uma carga fixa, essa de que veio de vermelho, tá certo? Essa carga fixa ela gera um campo elétrico e mergulhado nesse campo elétrico nós vamos colocar uma carga de prova. Tá certo? Vamos colocar uma carga de prova, uma carga Qzinho, e naturalmente essa carga de prova vai estar submetida à ação de uma energia potencial elétrica. Portanto, ela vai se estabelecer dentro do campo elétrico gerado pela carga fixa. Então essa carga de prova, que evidentemente ela está aí para provar a existência de alguma coisa, ela vai acumular uma energia potencial eletrostática. Aqui embaixo eu coloquei as entidades para vocês, mas isso por enquanto é só para questão de nomenclatura. Então o que vai acontecer aqui? Essa carga Qzinha de prova que vocês estão vendo em volta com esse campo, é o acúmulo, ela recebe o acúmulo de energia potencial eletrostática, dado em Joule, está bem que é definido. Essa carga Qzinha é chamada carga de prova. Ela existe aí, o objetivo dela é mostrar que existe um campo elétrico e que ela vai ser submetida a alguma coisa. Tá certo? Então o que está acontecendo aqui matematicamente? Nós temos uma energia potencial que é acumulada sobre a carga. Então tu fala o que tu vê e gera uma equação matemática que muitas vezes não se vê. Então olha só, o que é potencial elétrico V? Gravem isso, potencial elétrico V dado em volts. É a quantidade de energia potencial que é acumulada sobre a carga de prova Q. Tá bem aqui, ó. Potencial elétrico V é igual a energia potencial eletrostática sobre a carga de prova Qzinho. Quando tu faz meio pelos extremos, tu vê que a energia potencial é simplesmente o produto entre a carga de prova vezes o potencial que é existente nela, tá certo? Então, eis a nossa primeira equação. Recapitulando, é P quer dizer energia potencial dado em Joule, Q é a carga de prova dado em Coulomb e V é o potencial elétrico. Naturalmente, ele vai ser dado em volts. Tá certo? Bora para frente. Eu trouxe agora a primeira variação desse exemplo que foi do slide anterior. Tá esse monte de desenho aqui, mas vamos explicar e entender rapidamente. Essa carga Qzão, que é positiva, tá certo? Vamos analisar agora uma primeira situação. A carga geradora positiva e a carga de prova também positiva. Vamos ver o que acontece, tá certo? Tu tem aqui uma carga fixa que gera um campo, certo? Um campo elétrico, e aí tu coloca uma carga de prova bem aqui, ó. Essa carga Qzão é fixa e a carga de prova Qzinho é móvel, tá certo? Lembra que ambas são positivas. Vamos entender o que acontece. Primeiro, essa carga Qzão, que é a carga fonte, ela produz linhas de campo. Essas linhas que estão de azul que vocês estão vendo bem aí, ó, é chamado linhas de campo. Veja bem aqui, ó, tá certo? Então nós temos 1, 2, 3 linhas de campo aqui no desenho. Essas linhas que vocês estão olhando de forma ortogonal, portanto elas produzem 90 graus aqui, ó. Elas são chamadas as linhas de superfícies equipotenciais. Do latim equi quer dizer igual e potencial é potencial mesmo. Então quer dizer, todos os corpos que estão na mesma linha, se você considerar a mesma linha aqui, eles estão submetidos ao mesmo potencial. Por isso que é equipotencial. Então vamos entender o que vai acontecer. Imagine que tu bota essa carga de prova Qzinho bem aqui no ponto A, tá certo? E analisa e espera o que vai acontecer quando tu solta ela bem aqui, nessa posição. Naturalmente,
carga positiva com carga positiva, vai haver uma repulsão, um afastamento. Isso aqui é base. Carga de mesmo afastamento. Carga de mesmo sinal se afasta. Então, o que vai acontecer? Essa carga Qzinho, ela sai do ponto A para o ponto B. Tá certo? É importante que a gente lembre o seguinte. O potencial, tá certo? O potencial das cargas positivas, ele é mais forte quanto mais perto. Portanto, o potencial elétrico que é aplicado bem aqui no ponto A, ele é maior do que aquele potencial que está ali no ponto B. A carga geradora é positiva, então o potencial é mais forte quando é perto dela. Tá certo? Então, vamos lá, a primeira dedução, né? Aqui no pergaminho. A movimentação é sempre do potencial maior, veja aqui, ó, do maior potencial para o menor potencial. Portanto, o potencial maior está lá na carga A, tá certo? E ele foi impulsionado para o potencial menor, que foi lá para o ponto B. Então aqui, ó, aqui existe um potencial V, que é grande, e aqui existe um potencial V, que é pequeno. No futuro a gente vai calcular essa diferença de potencial e vai entender por que as luzes se acendem, por que o celular ele funciona, por que o nosso computador ele funciona, tá? Por conta dessa diferença de potencial. Vamos fazer uma recapitulação bem aqui, ó. Vamos lembrar que para tu transportar essa carga de um ponto para o outro, é preciso que haja uma força. É como na academia. Para você levantar um ferro de uma altura para outra, né, fazendo atividades físicas, você tem que imprimir uma força. E para imprimir essa força, tu tem que realizar um trabalho. Realmente dá trabalho carregar cargas. Então, olha só, aqui não é diferente. Para tu transportar uma carga de um ponto para o outro, tu vai ter que realizar um trabalho. Esse trabalho é dado pelo produto da carga vezes a diferença de potencial. Professor, eu não estou entendendo. Então, bora assim. Percebam que lá em cima, a carga é positiva. Tá ok? E a diferença de potencial seria quem? Ela é quem? O potencial em A menos o potencial em B. Como o potencial é grande, essa diferença vai dar mais, vai ser positiva. Por exemplo, tu tem R$10 e tu tira R$8. Tu tem uma sobra positiva de 2. Tu tira uma coisa pequena de uma grande, com certeza vai ficar positivo. Então, assim, nessas condições, tanto o trabalho, né, tanto a carga quanto a diferença de potencial são positivos. Então aqui, professor, mais com mais dá mais. Portanto, o trabalho final é um trabalho positivo. O que foi que aconteceu no esquema anterior? Como a carga, olha esse desenho aqui, ó. Como a carga aqui, ela é positiva, tá certo? E a gente já viu que as cargas, elas sempre procuram o potencial menor. Então ela foi, a cargazinha de prova, ela se movimentou do potencial grande, tá bem aqui, ó, VG quer dizer V grande, potencial grande, e ela se movimentou até o potencial pequeno. Por isso que ela saiu de perto dele e foi para longe, tá certo? Essa é a primeira situação. Vamos para a segunda. A segunda situação, ela envolve o seguinte: a carga geradora agora é positiva, olha aqui, e a carga de prova é negativa. Então, olha só, a carga positiva está bem aqui. Como vocês sabem, a carga positiva ela dispara linhas de campo de afastamento. Por isso que vocês estão vendo essa linha rosa, ó, afastando as coisas. O desejo dessa carga Qzão é afastar. Só que tu coloca uma carga de prova negativa, bem aqui no ponto A. Só que é o seguinte, ó, tu lembra? Cargas de sinais opostos, os opostos se atraem. Então essa carga que está bem aqui, ó, essa carga Qzinho que está no ponto A, ela vai se movimentar do ponto A para o ponto B. Portanto, ela vai chegar perto. Tá certo? Então bem que já dá para perceber. Em relação ao slide anterior, a carga positiva ela se afastou. Já essa carga negativa, ela foi no sentido contrário à linha de força. Professor, o que é a linha de força? Linha de força é essa rosa que vocês estão olhando bem aqui, ó. O desejo dela é afastar, só que a carga Qzinho, carga de prova, é teimosa. Ela fez o contrário. Então, olha a primeira observação aqui, ó. A movimentação é no sentido oposto ao sentido da linha de força. Quem é que faz isso? Cargas negativas. É importante lembrar desse detalhe, tá certo? Olha só. E mais uma vez, a gente se depara com outra situação, ó. O trabalho, no final, vai dar sempre positivo. Por quê? Dessa vez, a carga Qzinho é negativa, tá bem aqui, ó, menos Q. Só que a diferença de potencial, ela vai ser negativa também, ó. Tá certo? Porque a diferença do grande e o pequeno, só para a gente analisar onde é que está o potencial grande. Com a carga positiva, o grande está bem aqui, ó. Tá certo? E o menorzinho está bem aqui no ponto A.
Quando você faz essa diferença, tá certo? O menor menos o maior vai dar negativo. Então tu tem, ó, uma carga negativa, uma diferença de potencial negativa. Menos com menos vai dar mais. Mais uma vez o trabalho deu positivo. Então assim, o que interessa para nós é entender o que vai acontecer lá em cima, tá? A carga positiva com carga negativa, os opostos se atraem, então a movimentação vai para perto, tá certo? Então bem aqui o acúmulo de energia, ele foi suficiente para disparar essa carga do ponto A para o ponto B. É isso que nós temos que analisar a priori, tá certo? Vamos ver o terceiro caso. O terceiro caso, ele envolve uma carga geradora fixa, né? Obviamente isso aqui está fixo, ó, no chão. E uma carga geradora negativa e uma carga de prova também negativa. Daqui a gente sabe logo o que vai acontecer, né? Cargas de mesmo sinal, se os opostos se atraem, os de mesmo sinal se afastam. Vai acontecer aqui um afastamento, pelo menos um afastamento. É o que deveria acontecer, tá certo? É o que tem que acontecer. Cargas de sinais iguais, né? Os opostos se atraem, então os de mesmo sinal se afastam. Vai ter um afastamento aqui, afastamento. Então vamos analisar o que foi que aconteceu. Com uma carga negativa, a linha de campo, que é essa vermelha, tem um desejo de querer aproximar as coisas, certo? Só que a carga negativa, ela sempre tem uma teimosia, ela sempre pensa ao contrário. Então, o que deu para notar? A carga de prova negativa sempre entra no sentido contrário à linha de força. Se a linha de força tem a vontade de querer trazer as coisas para perto, o que essa carga vai acontecer? Ela vai afastar. Então a movimentação, olha aqui, ó, vai de A para B. Ou seja, perdão, de B para A, né? Perdão, de B para A. Por quê? Tu solta a carga bem aqui no ponto B, e elas são cargas iguais, elas não gostam de ficar perto uma da outra. Então, olha, a movimentação vai de B para A. Há um afastamento. Tá certo? Um afastamento. Então, o que deu para perceber? Cargas negativas, elas sempre fazem o contrário da linha de força. Se a linha de força vai para a direita, ou ela vai para a esquerda. Tá? Se a linha de força, essa vermelha, tá indo, nesse caso está indo para a esquerda aqui, ó, tá trazendo as coisas para perto, mas a carga de prova, por ser negativa, ela é gaiata. Ela faz o contrário, tá? Ela é sempre do contra. Então, vamos fazer um resumo aqui mais top, como vocês falam aí. Esse resumo diz o quê? Essa carga Qzão é positiva, bem aqui na ponta do lápis azul. Quando a carga é positiva, o potencial grande está bem pertinho dela, tá certo? Naturalmente, o potencial pequeno vai para longe. O potencial grande está perto e o potencial pequeno está longe. Isso aqui acabou, isso aqui está pronto. Quando a carga é negativa, o potencial grande já é distante dela. E quanto mais perto, o potencial diminui, tá certo? Então, que fique bem claro esse esquema aqui, ó, para que a gente entenda que cargas geradoras positivas, o potencial é forte quando é pertinho. Já negativa é o contrário, tá certo? Bora para frente. Bora fazer um resumo geral aqui, tá, do que foi dito até agora. Bom, analisando a situação em que tu tem uma carga geradora fixa e uma carga de prova móvel, considerando que essa carga móvel ela só vai fazer duas coisas, né? Ou ela se afasta ou ela se aproxima, tá certo? Da carga geradora, da carga que está gerando o campo. E aí com isso a gente vai calcular o trabalho aí no futuro, o trabalho de levar ela de um ponto para o outro. É simples assim. Primeiro tópico que a gente tem que levar em consideração. Se a carga é positiva, ela se dirige para o potencial pequeno. Já a carga negativa anda para o potencial grande. Isso foi o que a gente viu no slide anterior, né? Carga positiva, ela sempre anda para o potencial pequeno, gravem isso. E carga negativa anda para o potencial grande. Segundo tópico, os dois tipos de cargas buscam sempre energia potencial mínima. Isso aí dá para ver pelas equações e pela modelagem às quais elas se apresentam, tá certo? E o terceiro, o trabalho, como foi visto nas equações, o trabalho realizado pela força elétrica sempre será positivo, desde que ele aconteça exclusivamente sob a ação de um campo elétrico, tá certo? Então, se tiver apenas isso para gerar força, apenas o campo elétrico, então o trabalho será sempre positivo, e isso a gente viu nas equações anteriores, tá certo? Bora para frente. Chegamos a um momento, né, que é bem clássico, bem esperado, quando o campo elétrico ele é uniforme, tá certo? Quando o campo elétrico gerado ele é uniforme, portanto,
É o seguinte, né? Se ele é uniforme, ele só tem um valor, não tem variação, não tem mudança, tá certo? Então o que a gente vai considerar? Vamos considerar o seguinte, né? Que a primeira intuição automática e verdadeira é que se o campo elétrico é uniforme, então a força elétrica é constante. Isso aqui é tranquilo, né? Seguinte, professor, não entendi. O campo elétrico uniforme ele vai se dar basicamente nessa modelagem. Linhas paralelas, tá certo? Você vai ter aí a linha de força, aqui de rosa, que vocês estão vendo aqui, ó. Imaginem que nesse esquema, notoriamente, né, o que a gente pode considerar? Que essas linhas de rosa são geradas por uma carga geradora positiva, deste lado aqui, ó, do lado esquerdo, onde eu estou tocando. Certo? Por isso que elas disparam com o desejo de afastar. E, notoriamente, o potencial grande, ele vai estar bem aqui do lado direito, perdão, do lado esquerdo, onde eu estou tocando. E ele vai, ó, apontando e ele vai diminuindo até para o potencial pequeno. Bom, levando em consideração que essa carga de prova que você colocou bem aqui, ó, de laranja, está no ponto A e ela vai se dirigir por essa distância toda até o ponto B, então está na cara de que vai ser realizado um trabalho. O trabalho de levar essa carga do ponto A até o ponto B, bem aqui, ó. Então essa carga ela vai ter que andar, né? Vai ter que andar para ali, ó. Ela vai se movimentando, 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 até chegar bem aqui no ponto B. Bem aqui onde eu estou riscando. A pergunta é, quais são as equações que são precisas, que são necessárias para fazer esse transporte? E aí é bem tranquilo, né? Porque para levar uma carga de um lugar para o outro, tem que realizar trabalho. E esse trabalho é dado por essa equação. Trabalho para levar de A até B é a força elétrica vezes a distância. Certo? A força elétrica já está estabelecida bem aqui, ó. E lembrando que força elétrica, tá certo? É dado por Q vezes a diferença potencial. Então o trabalho, perdão, corrigindo. O trabalho de A até B é dado pela força elétrica vezes a distância. E também esse trabalho pode ser dado pela carga vezes a diferença de potencial. Professor, não entendi. Diferença de potencial, como assim? É o V grande, que é o potencial lá no começo, e o potencial lá no final. Tá certo? Lembrando que essa diferença de potencial também pode ser chamada pela letra U, que é potencial em A, que é o grande, menos o potencial em B, que é o pequeno. Que fique claro. Considerando as duas equações, tu tem que o trabalho de A até B, ele apresenta dois modelos de equação. O primeiro trabalho é a força vezes a distância, no caso força elétrica, e o segundo é Q vezes U. O que é U, professor? Repetindo, diferença de potencial é o potencial grande menos o potencial pequeno, no caso A e B. Como F é dado por Q vezes E, a gente reproduz esse F. Ó. F é quem? Q vezes E, vezes a distância, vezes Q. Essa equação está inacabada, eu vou terminar. O Q pode ser eliminado. O que nós ficamos? Que a diferença de potencial U é igual a E, o campo elétrico, vezes D. Isso é uma equação bem tranquila. E ela é feita exclusivamente para campo elétrico uniforme, onde naturalmente a força é constante, tá certo? Isso aqui, essa equação é apenas para esse esquema, tá bom? Bora para frente. Visivelmente, o que isso significa, né? Que eu acabei de falar no slide anterior. Imagine que você tem placas cujo o potencial elétrico é dado por 60 volts, 40 e 20 volts. Observe que há uma queda, tá certo? Mas essa queda ela não se dá à toa. Permita ver que a cada 1 metro de distância, espaçados igualmente, há uma queda de potencial de 20, tá certo? O que isso quer dizer? Ao passo que uma carga é transportada de uma placa para outra, há uma queda de um potencial de 20 volts. O que era 60 passa a ser 40, arrastou durante por 1 metro, passa de 60 para 40, arrastou por mais 1 metro, passa de 60 para 20. Então o que a gente está percebendo aqui, né, nesse exemplo? Que a cada 1 metro espaçado, a 1 metro transportado, o potencial ele cai, ele quebra, né? Ele quebra em 20 unidades, 60 para 40 e 40 para 20. Um exemplo numérico, né?
Vamos falar agora sobre capacitância, né? Muitos professores aí no YouTube não conseguem explicar isso de uma maneira mais tranquila. Bora lá. O que é capacitância? Capacitância é a quantidade de carga que é aplicado por unidade de potencial elétrico. Bom, o que é isso? Olha só. Capacitância Czão é a quantidade de carga Q dividido por V, que é o potencial elétrico, mas por unidade. Em unidade, C, que é a capacitância, é dado por quem? Coulomb por volt. Professor, por que eu não entendi? A carga Q é dada em Coulomb e o potencial V é dado em volt. Então, capacitância é Coulomb por volt, mas na física, de uma forma elegante, de uma forma mais interessante, a gente chama isso de Farad, tá certo? Alguns professores chamam Farad, outros chamam Farad. Então, a capacitância, a unidade dele é Farad, F. Tá? Para condutores esféricos, por exemplo, se você tem uma bola de ferro, né? Como é que se calcula a capacitância? Aí é bem tranquilo, ó. Basta você pegar o valor de R, que é o raio. Para quem não entende o que é raio, é essa linha, é o valor do centro da bola para qualquer parte da casca. Veja, isso aqui é a casca dela. Você pode ligar para onde quiser, tá certo? E divide pela constante. Se for no vácuo, você já sabe, né? É aquela 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado, isso dividido por Coulomb ao quadrado. Essas equações são bem tranquilas, né? Elas são dispositivos rápidos e práticos para que a gente calcule a capacitância dos materiais. E lembrando que a capacitância tem que ser dada em F, F de Farad, que é a unidade. E para fechar o conteúdo da aula de hoje, vamos encerrar com a energia potencial eletrostática de um condutor. Imagine que você tem um condutor aí, um bastão de ferro, geralmente de metal, e você queira calcular a energia potencial que é acumulada nele. Tá certo? Aí nós vamos entender um pouquinho de matemática e vamos ver esse plano cartesiano bem aqui, bem simples, bem tranquilo, e a gente percebe que de forma, veja só, linear, portanto, proporcional, estou falando matematicamente aqui, né? Proporcional, nós estamos diante de uma função de primeiro grau que é linear e que pode ser vista, naturalmente, por um prisma, por uma visão proporcional. Ou seja, se tu quiser fazer isso aqui uma regra de 3, não tem problema nenhum. A verdade é que nós estamos relacionando o potencial em volts de um condutor, tá certo? Em função da quantidade de carga elétrica que é acumulada nele, tá certo? Então, olha só, o que é essa energia potencial? Se a gente analisar aqui, ó, a energia potencial ela é a área do triângulo, é numericamente igual à energia potencial que se espera. Como vocês sabem, lá na matemática, o triângulo é dado por base vezes a altura sobre 2. Nessas conjecturas, tu calcula a área dele. Certo? Nesse caso aqui, a base é o Q e a altura é V. E divide isso por 2. Portanto, a energia potencial é o módulo da carga Q vezes o potencial e tudo isso dividido por 2. Aí é bem tranquilo, né? Só que, como a gente viu lá na fórmula de capacitância, capacitância é a carga dividido pelo volt. Pelo potencial, perdão. Se tu fizer meio pelos extremos, tu para nisso bem aqui, ó. Certo? A carga é a capacitância vezes o potencial. Se tu aplicar esse esquema matemático nas equações anteriores, então nós vamos aparecer 3 equações bem tranquilas e bem leves para a gente calcular a energia potencial. Primeira equação. Energia potencial é carga vezes o potencial elétrico dividido por 2. Essa aqui a gente já viu lá em cima. Se tu fizer a substituição, tu para na segunda. Energia potencial, capacitância, vezes o quadrado do potencial dividido por 2. Ou, se tu não gosta dela, tu usa a terceira. Energia potencial é carga ao quadrado dividido pelo dobro da capacitância. Então, olha só, o que foi que a gente fechou aqui nessa aula de hoje? Nós temos 3 equações para a energia potencial de um condutor. Essas 3 equações para você calcular a energia potencial acumulada no condutor. Tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. A aula foi realmente ligeira, mas eu resumi toda a nossa aula. As próximas serão dedicadas à resolução de exercício. E como vocês sabem, né, é de costume, nós fazemos bastante exercício, de preferência aqueles mais clássicos, para preparar nossas mentes e o nosso poder de raciocínio para vestibulares, para Enem e para qualquer outra natureza aí que exige o cálculo de física, tá certo? Grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!